Tomar a ceia em pecado tem perdão? Você já parou para pensar que muita fraqueza espiritual, estou fraco na fé, doenças, orem por mim, estou enfermo, enferma, e até mortes, mas por que aquela pessoa morreu assim? Olha, ela estava sendo tão usada, olha, aquele crente era tão fiel, por que morreu dessa forma? Você já se perguntou por que acontece isso? Porque eu respondo, porque muitos crentes estão se assentando à mesa do Senhor, na Santa Ceia, sem arrependimento sincero, verdadeiro. Vejam um detalhe aqui. Muitos ou alguns estão errando porque desconhecem essa realidade, mas hoje você vai acertar, porque é o Senhor que nos desperta a falar aquilo que Ele quer, na verdade, te proteger, te guardar. Então, entenda, por conta disso, muitos estão doentes, fracos e dormem espiritualmente ou realmente morrem de verdade. E eu já vi casos assim, eu vi pessoas em pecado morreram porque não confessaram. Meus irmãos, primeiro, eu quero que você observe o perigo que é isso. Paulo, ele foi claro. Quem não discerne o corpo do Senhor, quem não honra o sacrifício de Cristo, acaba atraindo juízo contra si. Não discernindo o corpo do Senhor, pensando que o corpo do Senhor é qualquer coisa. Então, você me pergunta, vários já me perguntaram, quais os pecados que me impedem de tomar a Santa Ceia, Israel? Eu vou te responder quais são esses pecados. Todos. Não, mas aí como que... Todos os pecados. Qualquer pecado, meu irmão, minha irmã, não confessado, sem arrependimento sincero, torna o crente indigno e é desligado, eu disse desligado do céu se tomar a ceia indignamente, em pecado não confessado. O segredo está aqui, guarde essa palavra, pecado não confessado. E olha o que eu vou falar sobre isso. Então, não é só adultério, ou uma mentirinha, uma simples mentirinha, uma brincadeirinha de mentirinha. É também orgulho, rancor, falta de perdão, língua suja, inveja, fofoca, ódio, maldade na fala. Irmãos, todos os pecados, todos, tudo que não é colocado em oração, presta atenção nisso aqui, tudo que não é colocado em oração diante de Deus com arrependimento, pesa contra nós na hora da ceia. Deus conhece o nosso coração, os segredos do coração. Porque todo pecado não confessado, guarda isso aqui, escreve no papel. Todo pecado não confessado a Deus se torna um segredinho seu com o diabo. É um particular que você tem com ele. É um segredinho seu com o inimigo. E algum departamento do seu corpo, no seu corpo, o diabo tem direito de ficar se você não se arrepender com sinceridade. Por isso que você não vence aquele pecado, por conta do segredinho com o inimigo. Por isso Jesus disse, o diabo não tem nada em mim. Ou seja, o diabo não tem nenhum de meus membros como propriedade, porque ele se apropria daquele ponto do seu pecado, daquela sua fragilidade, daquela parte vulnerável que você tem. Então Jesus diz que o inimigo não tem nenhum direito de usar qualquer propriedade, tomar propriedade de algum membro do corpo dele. E ele disse, o príncipe desse mundo, que é o príncipe das trevas, o diabo, está chegando, se aproxima. Só que tem um detalhe, ele não tem direito em nada sobre mim. E uma profecia aqui pra você, eu senti quando eu estava meditando essa mensagem. Talvez você pecou gravemente e toma a ceia para o pastor não perceber que você está em pecado. Para sua família não perguntar por que você não tomou a Santa Ceia. Mas aqui tem um conselho de Deus para sua vida, para você ser salvo. Nunca se esqueça que um dia você vai respirar pela última vez. E o segredo não confessado vai ser um problema eterno, muito sério, quando você estiver deitado num caixão e ir para o cemitério. E ninguém, eu quero que você guarde isso aqui, e ninguém pode crer por você. Será só você e Deus, somente o juízo vai falar. Ninguém pode crer por você, meu irmão, depois que você partir daqui. Agora é você e o juízo, o sofrimento, porque você não quis se arrepender a tempo e glorificar a Deus em santidade enquanto você estava vivo, se arrependendo. Mas Paulo também diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, investiga tua consciência em oração, se investigue, faça um autoexame geral, antes de você tocar no pão e no cálice, dobre seus joelhos, meus irmãos, faça um jejum de arrependimento. Se você não pode jejuar por alguma doença, se consagre ao Senhor em oração. Agora eu vou explicar a diferença entre jejum e consagração. Entre na presença de Deus em lágrima intensa, em sentimento intenso de arrependimento. Se tranque no quarto em humilhação e arrependimento. Jesus está voltando. Se Deus perdoou uma cidade que era maldosa, uma cidade corrompida, miserável, eram assassinos, eles fizeram um jejum de arrependimento, eu já falei sobre isso aqui, posso repetir depois, e o Senhor os perdoou eles porque eles se arrependeram, jejuando um jejum e oração de arrependimento. Você é um filho de Deus, você não é povo de Nínive, você não é um povo largado, um povo que está no mundo, preso a Satanás, às correntes do diabo. Deus nunca vai abrir mão de você, meu irmão e minha irmã, desde que você se arrependa de coração,
dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados e deixe os seus pecados. Então chore, se humilhe diante do Senhor, que Ele ouvirá a tua oração e vai te perdoar. Se você o buscar de coração e deixar esse pecado, repito, não fuja da ceia, mas participe dela com temor e gratidão. Então, examine-se, se arrependa, participe. Agora, meu apelo final a você, meu irmão, minha irmã, Jesus não te chama para longe da mesa, mas para perto. Quando eu falo isso, é um conselho de Deus para você se aproximar, se assentar na mesa. A ceia não é para pessoas perfeitas, é para arrependidos. Se arrependa, confesse, receba o perdão e sente-se à mesa com confiança diante de seu Senhor no culto de ceia. Porque quem não come do pão e não bebe do cálice do Senhor não tem vida eterna. O Senhor disse, não tem vida eterna. João 6, 53, 54. Jesus disse, na verdade, se comerdes a carne do Filho do Homem, vocês vão ter vida. Mas se você não beber e não comer, você não terá vida eterna em si mesmo. Quem come minha carne, Jesus disse, e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vou terminando aqui. Então, arrependa-se e venha se alimentar do corpo. Não fuja. Venha se alimentar do corpo e do sangue de Jesus com fé, com temor, com alegria. A mesa do Senhor está posta à sua disposição. Jesus te convida à mesa, à ceia, meus amados irmãos. A mesa está posta e te aguarda. Vem com arrependimento e fé tomar a ceia do Senhor. Tem perdão para você? Sim, tem perdão sim. Mas, da próxima vez que você tomar a ceia, examine-se. 1 Coríntios 11, 28. A ceia não é para perfeitos. Guarde isso. Sem o pão e o cálice, não temos a vida eterna. João 6, 53. E uma reflexão do hino 200. Guarde essa mensagem desse hino. Quão bondoso amigo é Cristo. Carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Olha isso. Leve seus pecados ao Senhor. E continua. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado por conta desse seu pecado? De cuidados e temor, você está fraco por conta disso? Entenda, no hino diz, a Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Deus em Cristo te abençoe.